Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando mais um estudo do livro Voltei, comigo, André Luiz Querini Vilar, pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. O livro Voltei foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito de irmão Jacó. Sabemos tratar do pseudônimo de Frederico Figner. É um livro maravilhoso, seja pelo relato de um espírita ao desencarnar, seja por ele contar suas experiências no além-túmulo, as últimas sensações que ele teve antes da desencarnação, quando ainda estava ligado ao corpo físico, como que foi esta passagem para o outro lado, as impressões que ele levou, as dúvidas, os dilemas, o amparo que ele teve, tanto por parte do irmão Andrade, quanto de sua filha Marta, que havia desencarnado já tinha alguns anos. Então é um livro que nós podemos vê-lo sobre vários ângulos. Hoje já estamos dando continuidade, já caminhando a largos passos para o término deste projeto. Estamos no capítulo 18 de um livro composto de 20 capítulos. Então você está vendo na sua telinha o QR Code que dá direto na playlist do estudo do livro Voltei. Então se você está me assistindo pela primeira vez, você poderá acompanhar o restante deste vídeo e lá você vai ver o prefácio do Espírito Amigo até o presente momento. Lembrando que toda terça, quinta e sexta, às 8 horas da manhã, fica disponível um novo vídeo aqui no canal deste projeto. E para que você possa estar por dentro do nosso projeto, se inscreva no canal e habilite as notificações. O vídeo de hoje tem como título Ante um Espírito Perseguidor, que é a respeito daquele alcoólatra que ele pediu à espiritualidade superior para poder acompanhar o caso. Diz o Espírito Amigo: o alcoólatra, cuja situação me levara a diversos serviços de preces e doutrinações, nos últimos tempos de minha experiência no corpo, achava-se num bar suburbano, a encharcar-se. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão a impulsos menos dignos. Cada copo cheio era nova taça de venenoso fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Já tivemos a oportunidade de comentar um pouco na aula passada e que vale a pena enfatizarmos no vídeo de hoje. O alcoólatra, o drogadita, o fumante, seja o vício que nós portamos, ele nunca está mediante o vício sozinho. O alcoólatra, ele pode até ser um homem bom, uma mulher boa, ele pode até ser um pai digno, um bom companheiro no trabalho, ele pode até ser um homem religioso. Nós não estamos falando do caráter do alcoólatra, nem do caráter do drogadita, nem do caráter do fumante, nem do caráter do que tem desvios sexuais. Não estamos falando nesse aspecto. Porém, esse comportamento, os vícios que nós possuímos, eles atraem espíritos que têm as mesmas vicissitudes. Então, o alcoólatra atrai os alcoólatras desencarnados. Os drogaditas atraem os drogaditas desencarnados. E assim sucessivamente. Ao ponto de nós compreendermos hoje que o caso que estamos vendo é um caso muito comum na nossa sociedade. O alcoolismo é um problema que quase todas as famílias têm pelo menos um alcoólatra em casa. E quando eu falo de alcoólatra, não é aquele que toma uma cerveja alguma vez por semana.
Estou falando daqueles que bebem todos os dias. Estou falando daqueles que às vezes se torna agressivo, se torna impetulante, se torna chato, se torna uma pessoa complicada de lidar. Quem tem um alcoólatra sabe os desafios que é lidar com o alcoólatra. Quem tem um filho drogado, a dificuldade de lidar com seu vício e assim sucessivamente. Frederico Figner acompanhou este companheiro que está no bar quando Frederico Figner estava encarnado. Conversou com a entidade espiritual, aconselhou, sugeriu, recomendou um tratamento, recomendou um auxílio, mas aquele espírito não quis saber de nada com nada. Não quis saber de modificar, não quis saber de transformar, não deu ouvidos ao conselho. E esse encarnado, alvo de nosso estudo no dia de hoje, era muito envolvido por esta entidade, sem que o percebesse. Ele não percebia o envolvimento da espiritualidade. Ele não percebia sugestões da espiritualidade. Eu me lembro do livro Sexo e Destino, o penúltimo livro da série que André Luiz conta a vida no mundo espiritual, e lá nós vemos a figura de Cláudio. Cláudio trabalhava no banco, chegava em casa, tomava, e é interessante que Cláudio era acompanhado por duas entidades espirituais. Então um sugeria para ele: Cláudio, vamos tomar um gole. Ele tomava. Aí a entidade do outro lado dizia para ele: agora é a minha vez, vamos tomar um gole. E assim ficava parte da noite. E os espíritos usufruindo as energias daquela bebida utilizadas por Cláudio, que na altura estava encarnado. Imagina o clima espiritual de um bar, de um prostíbulo, de um campo regido pelas drogas, de uma orgia, dessas festas que nós vemos que começa na sexta e vai até o domingo. Às vezes a pessoa tem overdose, às vezes a pessoa tem uma parada cardíaca, às vezes a pessoa passa 48 horas ali, 72 horas ali e não sabe o que aconteceu, não tem ideia do que se passou com ele ou com ela. Então imaginemos o campo espiritual de um ambiente como este, regido por drogas, por sexo, regido por álcool, regido pela... Tudo é permitido, tudo é possível. Imagina o contexto espiritual de um ambiente deste. Então nós sabemos que a Terra ainda dá guarida para espíritos inferiores. Ainda permite este tipo de comportamento. Ainda é possível encontrarmos estas festas em que os espíritos deitam e rolam. Quantos jovens com um futuro brilhante pela frente não são envolvidos por entidades infelizes e caminham com essa herança para o resto da existência? Então, para não perdermos o foco do nosso estudo, ali estava diante dele Frederico Figner, vendo este companheiro e o espírito que o envolvia. Continua: aproximamo-nos sem perda de tempo. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que fora dos laços físicos, os socorros aos espíritos transviados exige outros recursos além das armas verbais. Achávamo-nos ali, esclareceu prestimoso, sem o elemento controlador da mediunidade. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhe o aparelho, completamente raiando pela possessão absoluta, e então verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma, desorientada e desguarnecida de razão, oferecendo extensas mostras de loucura. A maioria dos médiuns, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros,
de algum modo, controlam os comunicantes, irrequietos ou infelizes, exercendo determinada censura sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Estaria naquele instante com o obsessor frente a frente. Deveria preparar-me para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do meu coração, porque da parte dele me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. Então, o espírito amigo, Ornelas, o espírito destacado, para que pudesse estar com eles naquele empreendimento, disse que quando eles estão fora do corpo físico, a ação em torno do obsediado e do obsessor é diferente de quando temos a oportunidade, numa casa espírita, por exemplo, de conversarmos com esta entidade infeliz. Quando estamos encarnados, quando o médium dá passividade a uma entidade desta natureza, é um tipo de socorro. Quando estão sem o corpo físico, as deliberações são outras. As atitudes são outras, o comportamento é outro. Lembremos que, neste caso, quem foi até eles foram os espíritos amigos. Então, eles estavam no campo espiritual, magnético, do obsessor. Ele tinha pleno domínio daquela situação, tanto do obsediado quanto do próprio clima espiritual que envolvia aquela situação. Mexer com o obsediado e com o obsessor não é simplesmente remover o obsessor e falar, vai embora, você não vai mais ficar do lado dele ou dela, segue o teu caminho, vai procurar uma outra pessoa. Aqui ele utiliza o termo possessão, o que já viria a ser, na graduação das obsessões, uma obsessão mais complexa, ao ponto de ter uma simbiose grande entre o obsediado e o obsessor. Ao ponto de, quando você retira bruscamente o obsessor da vida do obsediado, você pode levar o obsediado ao adoecimento. Não é simplesmente remover o mal e falar, pronto, você está curado, você já não tem mais aquele espírito. Quando nós falamos de subjugação e quando nós falamos de possessão, os possessos e os subjugados, nós estamos falando de espíritos que têm uma linha muito profunda com os encarnados. E que você não rompe essa linha simplesmente tirando o obsessor da vida do obsediado. Isso nós podemos fazer mais facilmente quando é uma obsessão sutil, uma obsessão primária, uma obsessão no dia a dia. Mas quando já entra numa das categorias das obsessões complexas, nós não podemos. E os espíritos têm este cuidado. Os espíritos sabem como agir em benefício do próprio encarnado. Porque o espírito obsessor em si, ele já não tem mais o que perder. Ele já não tem mais o corpo físico. Se ele sair da vida daquela pessoa, ele vai procurar uma outra para obsediar. Ele não tem o que perder. Agora, o encarnado tem muito a perder. Dizemos assim, eu quero o convívio com os bons espíritos, tudo é uma construção. Até no caso de uma obsessão complexa, nós temos que desconstruir o elo magnético que o mantém para colocar elos novos. Eu não posso manter um elo com o obsessor e um elo com o benfeitor. Mas antes de eu romper os elos, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque é uma simbiose tão profunda. Nós vamos num sanatório, por exemplo, numa clínica psiquiátrica, e quando você está conversando com muitos pacientes que ali se encontram, e a grande maioria envolvidos por processos obsessivos terríveis, por isso que quando tem um tratamento psiquiátrico, psicológico, aliado com tratamento espiritual, a melhora do paciente é visível. Mas quando nós estamos num hospital psiquiátrico e você está diante de um paciente desta envergadura,
com essas problemáticas neurológicas e espirituais, você não sabe discernir se você está falando com o encarnado ou se você está falando com o desencarnado. Quando estão lúcidos, porque muitas vezes ficam dopados boa parte do dia. Quando estão lúcidos, ali acordados, você não sabe com quem você está falando. É muito sutil a ligação. E os espíritos vão minando a força do encarnado, minando, pelo remorso, pelo ressentimento. Eles vão achando brechas para entrar na vida do encarnado. Quando não tem brechas, eles vão criando as brechas. Então são espíritos que estão ligados uns aos outros há muito tempo, invertendo os papéis. Então tem espíritos que estão ora como obsessor e ora como obsediado há 500 anos, há 800 anos, há mais de 1000 anos. Então reencarna e desencarna, reencarna. André, quando que vão parar com isto? Quando um deles falar, chega, eu vou seguir um outro caminho. Se ele quer me perdoar bem, se ele não quer me perdoar, é um problema dele. Eu vou mudar de faixa. Enquanto um dos dois, ou se for vários espíritos ali, um obsediando o outro, enquanto um deles não falar assim, parei e vou mudar de faixa vibratória, vai ficar nesse ciclo vicioso. Reencarna e desencarna. Aí às vezes reencarnam juntos, estão juntos no mundo espiritual, um obsediando o outro, um envolvendo o outro. E ali não tem quem é santo e quem não é. Quem é o verdugo e quem é a vítima. Ora um é o verdugo, ora um é a vítima e depois os papéis se invertem. Então o campo da obsessão é um campo que nos dá margem aqui para ficarmos com muitas conjecturas, o que não é alvo propriamente do tema de hoje. Fato é que ali a ligação era muito profunda entre o obsessor e o obsidiado, ao ponto do obsessor às vezes simplesmente lançar um pensamento, olha, vamos beber. E o encarnado parava rapidamente o que estava fazendo para ir em busca de um gole. Continua. Abeiramo-nos da dupla lamentável. O verdugo fitava um copo vizinho, ao jeito do magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro, que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor, se lhe pudessem fixar a máscara diabólica. O que vem a ser um vampiro, por assim dizermos? Nada mais é do que um obsessor que está ao lado de uma presa, vampirizando, sugando as suas energias vitais. Então, quando ele bebe em função de alimentar a necessidade do espírito. Quando ele usa droga, e por aí em diante. Então, aqui Frederico Figner diz, olha, estavam num bar, num restaurante, em qualquer lugar. Se víssemos a figura do espírito ao lado do encarnado, assustaríamos. Tem pessoas que me perguntam assim, André, você tem vontade de ver os espíritos? Eu digo, não tenho. Eu não tenho porque eu viria muitas coisas bonitas dentro de uma casa espírita, a sopa, a pomada, mediúnico, o tratamento com as macas, isso eu tenho vontade de ver. Mas já pensou, eu chego num restaurante, eu vou comer como? Vendo que na mesa da minha frente tem 2, 3 obsessores acompanhando aquele encarnado. Eu ia ter apetite? Aí eu chego num cinema para ver um filme e vejo os encarnados acompanhados daquela montoeira de obsessores. Eu ia ter um clima para ver um filme? Aí eu ia visitar um familiar que não tem fé, não tem crença, não faz prece, não faz nada com nada. A casa é um ponto de espíritos infelizes. Será que eu teria paz em saber que uma pessoa que eu tanto amo está naquela condição? Então, para ver os espíritos, nós precisamos ter discernimento. A imagem da maioria dos que acompanham os encarnados não são espíritos felizes, pelo contrário. Haja vista que o padrão moral da Terra é um padrão muito baixo. A maioria não quer saber nada com nada do lado espiritual, não.
não quer saber da reforma moral, não quer saber de ter uma vida digna, não quer saber de sublimar os papéis que estão revestidos, vivem o imediatismo, vivem o automatismo, vivem puramente o hoje. Então, dos 8 bilhões aproximadamente que estão encarnados hoje, quantos que vibram paz? Quantos que vibram concórdia? Olha o desequilíbrio coletivo que nós estamos após a eleição. Pensei que quando terminasse a eleição as redes sociais iam acalmar, as pessoas iam parar de frescura, iam seguir a vida delas. Olha o desequilíbrio que nós temos até hoje. E sabe lá Deus quando é que vamos acabar com isto? Olha o desequilíbrio nas redes sociais. Olha o desequilíbrio na conversa das pessoas. O que isso atrai? Será que o desequilibrado vai atrair um espírito equilibrado do seu lado? Será que é concebível eu imaginar que um Frederico Figner, que não é um espírito de luz propriamente, mas é um espírito bem intencionado, ele vai perder tempo estando do lado do André, que só posta coisa política, só fala de coisa política, e só pessimismo, e só negativismo? Evidentemente que não. O que ele vai fazer? Ele vai procurar alguém que dê espaço para ele para trabalhar no campo do bem. Então eu pensei realmente que depois do resultado das eleições, a gente ia mudar a página. Mas não. Parece que é um problema coletivo que a gente vive e fica naquilo. E fica vivendo aquilo e parece que a gente não vai para frente. E os meios de comunicação, os geradores de opiniões, é só em torno disso. Então nós temos que tomar cuidado pela nossa própria saúde mental. Pela nossa própria saúde mental. Porque hoje mudou os obsessores. Hoje não há obsessão, não está apenas no alcoólatra, no drogadita, no promíscuo, sexual. Hoje nós vemos, por exemplo, envolvendo a política, tanto quanto esses outros casos que eu citei, e nem percebemos. Centros espíritas dividiram, igrejas. Outro dia eu recebi um vídeo de um padre que no meio da palestra teve problema com o fiel, ele tirou a batina e foi embora. Então hoje nós estamos assim. As igrejas todas elas se posicionaram, dividiram seus fiéis, porque eu posso ter uma ideologia política, mas pode ser que quem frequenta o centro espírita tem outra. A igreja católica rachou, os líderes evangélicos racharam, os centros espíritas brigam por todo lado. E agora? Como catar os cacos e seguir adiante? E agora? Que usou o nome de diabo, o candidato tal é do diabo, o candidato B é do não sei do quê. E agora? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Vamos falar o quê? Que se está hoje gravado no YouTube. Famílias, todas elas, muitas delas divididas, amigos de infância deixando de se falar. E a gente não vê uma luz no fundo do túnel. Eu não vejo que num tempo curto vai melhorar esse sentido. Então os espíritos estão mantendo esse padrão evolutivo, nós os encarnados estamos mantendo esse padrão baixo vibratório e não estamos percebendo o quanto que os espíritos estão nos influenciando. Então temos que tomar muito cuidado. Continua, voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu, concentrou-se para melhor resistir-nos. Sorriu escarninho e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco. A princípio, molestei-me, experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido a envolver-se, em sombria nebulosa, arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Lembra o que nós vimos na aula passada? O que o benfeitor, quando ele levou a proposta dizendo que ele gostaria de acompanhar esse caso, o que o benfeitor disse? Perfeito, mas eu vou pegar um companheiro da nossa equipe mais experimentado do que você para isto. Quando ele estava diante do obsessor, ele tremeu, porque ele não tinha preparo. A fazer o bem na terra, fazer o bem no mundo espiritual, não basta ter apenas boa vontade, não. Os espíritos nos quebram no meio, se nós não tivermos equilíbrio e serenidade.
Não pensemos nós que simplesmente fazer o bem vai atrair os espíritos bons. Vão sim, mas a gente tem que estar sempre vigilante. Precisamos estar sempre atentos. Esses espíritos obsessores, seja os experimentados ou os principiantes, eles não têm nada a perder. E eles investem firmes. Tem pessoas que perguntam para mim, André, você tem medo de obsessor? Eu digo que não, medo eu não tenho, mas eu tenho respeito, porque eu sei da força que eles têm e eu sei da dificuldade que eu tenho de manter o equilíbrio, da fragilidade que eu tenho. Medo eu não tenho, mas eu também não desafio, eu também sei o meu lugar, eu sei até onde eu posso ir. Então nós vemos as pessoas já querendo trabalhar no bem, e não faz evangelho no lar, e não faz prece, e não atrai bons espíritos. Os espíritos vão nos influenciar muito facilmente. Não vamos mais com aquela ideia de só ter boa vontade, não. Vamos ter boa vontade, mas vamos ter conhecimento de causa. Vamos preparar o clima espiritual de casa. Vamos preparar o clima espiritual ao lado da onde nós estamos. Então, quando ele viu aquele obsessor, e aquele obsessor lhe deu uma gargalhada, endereçando a ele pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, que ele estremeceu ele. Aquilo deu uma baqueada nele quando ele viu. Porque não é uma cena agradável de ver. Não é uma sensação agradável de sentir. Se para os espíritos, já experientes neste caminho, eles estão sempre preparados, quem não se lembra do livro Obreiros da Vida Eterna, aqui mesmo no canal, estudado por mim e pelo meu pai? A casa transitória Fabiano era uma casa itinerante. E quando aí as trevas vinham e davam aquela chacoalhada neles, muitos deles tinham medo, porque eram espíritos terríveis. Então as trevas, o abismo, tem espíritos ali que a gente não suportaria dividir um olhar com eles, de tanta maldade. Não há filme de terror que tenha capacidade de descrever as trevas, o abismo, o sofrimento naquelas regiões. O filme mais terrível de terror que nós temos é a superfície das trevas. Imagina a profundidade deles. Esses espíritos monstruosos que a gente vê em filme de terror que já choca, não compara com os espíritos monstruosos em formas de dragão, em formas de serpente, meio bicho, meio homem, todo deformado. Não se assemelha. Esses obsessores mesmo, que nós vemos pela literatura, são espíritos que há tanto tempo estão na maldade que eles já não sabem mais o que é amor, respeito, compaixão, já não lembram mais do afeto de uma mãe. Esses daí, se precisar passar por cima de quem foi a mãe deles, eles passam. O melhorzinho ali matou a mãe. O melhorzinho ali abusou da filha. Para nós termos uma ideia da maldade que reina no nosso planeta. Às vezes nós temos aquela ideia de bondade, não, o planeta Terra, não. Se nós víssemos aqui mesmo encarnados, muitas coisas aí fora, se nós víssemos aí o que acontece em muitas comunidades, em muitas favelas, em muitos lugares por aí, que espíritos que estão por detrás? Então, ele viu aquele espírito, ele sentiu o grau de maldade do espírito. Ele sentiu o grau de perversidade do espírito. Ele viu que o espírito não estava ali para brincar. Então não adianta, eu vim aqui, meu irmão, vamos mudar de lado. Vamos viver Jesus. É utopia. Nós vimos já no livro Obreiros da Vida Eterna, estamos vendo atualmente no livro Ação e Reação, que vai ao ar toda quarta e toda sexta, às 20h15, eles têm que ter armas. Eles têm que ter proteção.
Eles têm guardas. Eles usam da violência quando precisa, porque o amor ainda não impera naqueles corações. Continua. Ornelas sacudiu-me os ombros vigorosamente e disse: vejo-lhe a inexperiência. Não tema. Centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajudá-lo-ei. Veja, o espírito amigo foi lá e diz: vamos, você não quis experimentar? Você não quis ver? Você não quis? Não foi um pedido seu? Agora aguenta firme o tranco. Quem pede muito tem que dar muito. Agora fica firme. Eu vou te amparar, mas você precisa ajudar. Você precisa manter o pensamento elevado e vamos juntos envolver esse espírito. Mas se você baixar a guarda e ficar com medo, tudo que nós não podemos ter diante de um obsessor é medo. Porque eles vão entrar na nossa fraqueza. Quando eu demonstro medo, eles deitam e rolam. Então é isso que a espiritualidade falou para ele. É isso que Ornelas disse. Firme, postura. Já não estudou, já não aprendeu? Mostra o que você aprendeu. Eu vejo a sua inexperiência, mas eu vejo também que se você está aqui é porque tem condições. E ele encerra dizendo: a advertência calou-me consoladoramente no íntimo, embora a realidade não conseguisse sofrear o receio em face da agressividade do perseguidor, que se unia a mim com expressões provocadoras. Então, esses espíritos, eles estudam no mundo espiritual. E eles vão usando técnicas para chegar até nós. Vão provocando, vão jogando a discórdia, vão lançando pensamentos de tumulto. São espíritos sagazes. São espíritos inteligentes. São espíritos que vão no âmago quando estão conversando com alguém. Eles não têm aquela ideia, não, o obsessor é um espírito bobo, o obsessor é um espírito tonto. Coitado, não sabe nem o que está fazendo. Talvez um obsessor de 200 anos atrás fosse assim. Os obsessores de hoje não são, não. Não tenhamos vontade de disputar com o obsessor. Temos respeito. Porque o obsessor, ele também tem muita força. E às vezes a gente paga um preço alto em querer ver a força que ele tem. Então, olha o nosso desequilíbrio. Por pouca coisa perdemos a serenidade, por pouca coisa perdemos a paz. Então eles vão nos envolvendo, vão nos instigando, vão trazendo aqueles pensamentos de desordem. Então ele sentiu. E agora no próximo vídeo nós vamos ver a dialogação. Agradeço a TV A Caminho da Luz, agradeço ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, como agradeço a você que me acompanha nos estudos. Neste vídeo deixe o seu gostei, o like, que ele é muito importante, e nos encontramos no próximo vídeo. Votos de muita paz.